Unidos no governo Biden estava ali empurrando Taiwan. Vai, tenta a independência, vai, tenta uma guerra contra a China que a gente te ajuda. Só que eles não têm um governo tão estúpido como é o Zelensky na Ucrânia, por exemplo. Então não teve essa guerra aí, mas o Biden falou abertamente. Quem é plantonista aqui desde 2022, ou seja, faz 3 anos e meio, sabe porque eu mostrei os vídeos do Biden falando abertamente que ele queria uma guerra entre China e Taiwan. Esse era o sonho de Joe Biden. Não deu. Ok. O Trump, então, ele passou a apoiar a China na questão de Taiwan, e aí para cima aí de Taiwan, chegou até em maio e junho, o presidente de Taiwan, ele queria ali pousar em Nova York para fazer uma escala numa viagem dele, e os Estados Unidos não deixaram, falaram, você não pousa aqui. Ali foi um aceno. Ok. Só que depois a China conversou com os Estados Unidos e tudo mais, e acordaram, nessa questão aí vocês vão apoiar a gente. Só que o Marco Rubio passou a apoiar Taiwan. Ele passou a dar declarações pró-Taiwan. A China, então, ficou irritadíssima. Tem vários comunicados aí, alguns eu li aqui no Plantão Brasil, mas a maioria nem li, porque são muitos, do porta-voz do governo chinês sobre Taiwan, em que ele repudia ações dos Estados Unidos. Então a China está irritadíssima com o governo Trump. O grande motivo é o Marco Rubio. Ok. O Marco Rubio você pode falar, ele faz o que o Trump manda. Nem sempre. Nem sempre. Mas quando o Trump fala, faz isso, aí ele é obrigado a fazer. Ok. Então é ele quem vai aí negociar com o Brasil. Se ele fizer algo errado, o Trump trocou o telefone com o Lula, tá? O Trump pediu o telefone do Lula. Falou, Lula, qual é o seu número de celular? Quero ligar para você direto, eu e você. Não quero por ministro, dane-se esse pessoal. Eu e você, tete a tete. São poucos aí que tem o telefone direto do Trump. E o Eduardo Bolsonaro aí se gabava que ele tinha contatos. O Lula tem literalmente o telefone do Trump. Ele liga, ô Trump, tá dormindo aí? Tá, Tenha pesadelos, fascista. Pois bem, aí o que acontece? O Marco Rubio quem vai fazer? O Marco Rubio começou aí a negociar com os chineses também. E os chineses deram um esporro no Marco Rubio. Eu falei aqui faz cerca de 2 semanas, eu mostrei como o porta-voz do governo chinês mostrou ali uma conversa que teve o Marco Rubio com o seu equivalente, que é o ministro das Relações Exteriores da China. E esse deu um esporro enorme nele. Logo depois, na semana passada, o Trump ligou para o presidente da China, Xi Jinping, e o Trump pediu, por favor, voltem a comprar soja dos Estados Unidos. Vocês pararam de comprar e os produtores estão indo à falência. O que a gente pode fazer para ajeitar isso aí? Vamos lembrar, um dos secretários do Trump, secretário lá é ministro, que é o ministro do Tesouro do Trump, ele tem plantações enormes de soja. E ele falou, olha, a gente está tendo um prejuízo enorme, a gente não consegue vender para a China e não tem ninguém que quer nossa soja. Então, tem um problema que é maior ainda, que é a nossa capacidade de armazenamento é menor do que a nossa safra, porque 2025 é safra recorde. Ou seja, o que vai chegar de soja é maior do que o que a gente pode armazenar de soja. A gente não tem onde colocar tanta soja. Ou seja, eles literalmente não têm onde enfiar tanta soja. Eu, Thiago, já dei uma sugestão. Pega essa soja toda, dobra bem e enfia, sabe onde? Aí ele disse ainda que 90% dos produtores são trumpistas, etc, etc. O Trump anunciou então uma ajuda de 10 bilhões de dólares para os produtores de soja, ou seja, vai dar grana para esses caras. Peguem a soja, enfim, onde vocês quiserem, mas tá aqui a grana, e isso é o que importa, né? Grana. Não importa para onde vai a soja, importa para eles a grana. Então tô aqui a grana, inclusive para o ministro dele, que vai ficar com a maior parte da grana. Os produtores que não são amigos do Trump, até ronquei aqui. Os produtores que não são amigos do Trump, esses vão ficar com uma pedaço pequenininho assim na proporção. Mas os amigos do Trump, mas você ganhava só 100 milhões por ano e a ajuda para você de 500 milhões. É, sou amigo do Trump. Vai ser assim, tá bem injusto e vai ferrar muita gente. É isso que eles querem fazer. Aproveitam uma crise para roubar dinheiro público. É isso, literalmente isso que fazem lá nos Estados Unidos. Legalmente. Lá tudo isso é legal, tá?
Que desgraça que é esse país. Ok, aí, nisso aí, Marco Rubio falou com os chineses e a conversa não foi nem um pouco boa. Trump falou com os chineses e levou um esporro do Xi Jinping e levou um não. Não vão comprar soja dos Estados Unidos, vão comprar do Brasil. E fim, e dane-se. Ah, mas a gente tá indo à falência. Pô, meu amigo, olha, quer chorar? Vai na cama que é quentinha e aproveita e manda áudio, tá? Aliás, manda vídeo que é mais engraçado. Então deu ruim aí pro Trump. Logo depois, o Trump anunciou aí investimentos massivos em guerra. China e Rússia já fizeram o Irã. O Trump vai atacar o Irã. Ele quer acabar aí com o genocídio na Palestina para cavar ali um prêmio Nobel da Paz, porque ele sabe que o prêmio Nobel da Paz não vale porcaria nenhuma depois que o Obama ganhou o prêmio Nobel da Paz após fazer um genocídio na Líbia e na Síria, após matar mais de 1 milhão de pessoas. Esse prêmio não vale nada. Quem quer que ganhe esse prêmio aí, tem gente de esquerda que fala, o Lula podia ganhar o prêmio Nobel da Paz. Olha, nossa, simbólico para alguns otários, mas olha, otários não você de esquerda que acha ainda, alguns aí de direita, outro pode até se enganar com isso, mas olha, não vale nada. O Obama matou muita gente. O Obama é um dos maiores genocidas da história da humanidade. Até porque antigamente não dava para matar tanta gente porque a população não era tão grande. Não tinha armas tão eficazes. O Obama matou mais gente do que, olha, o Netanyahu deve ter inveja do Obama. Pois bem, e tá lá, matando mais rápido que o Obama matou. Aí, ok. Voltamos ao caso. O Trump não anunciou investimentos em guerra. Ele quer parar uma frente de guerra, que é ali na Palestina, né, que é de genocídio, e fazer guerra com o Irã. Ele precisa provocar o Irã, inventar que o Irã atacou alguém para alguma coisa ali, para ele ter uma desculpa, e a imprensa inteira vai embarcar, inclusive a brasileira, então prepare-se para as próximas semanas ou meses, a imprensa brasileira vai começar a demonizar o Irã mais do que já está fazendo, porque tem que justificar ali a guerra, e nesse caso não é política do Trump, é política de Estado, Trump, Biden, igual, não importa. Ok. Nisso, eles já falaram. A nossa próxima depois do Irã é a China. A gente vai para cima da China porque eles não admitem que um país possa ser melhor do que eles. E a China está esfregando na cara de todo mundo assim. Nós temos a melhor tecnologia, nós temos a melhor civilização, nós temos o melhor tudo. Nós somos melhores que os Estados Unidos em absolutamente todos os aspectos. Não há nenhum aspecto socioeconômico, tecnológico em que a China não esteja melhor que os Estados Unidos. E vamos falar, mas a China é uma ditadura. Tem uma coisa diferente do que você chama de ditadura da China. Na China, qualquer pessoa que diga, eu quero fazer parte do governo, então você vai lá, você se filia ao Partido Comunista Chinês e você tem a chance de um dia você ser presidente da China. É isso. Você tem essa chance. Assim como o Xi Jinping, que é o presidente atual, ele era um camponês. O que é um camponês? Um cara que vivia no campo, na zona rural, ele vivia numa caverna, literalmente numa caverna. Ele vivia lá, ele se filiou ao Partido Comunista, que no trabalho dele era muito pobre e ele foi subindo no partido até se tornar presidente. E a partir do momento em que alguém que é presidente da China, o Partido Comunista fala, esse cara não é comunista suficiente. Esse cara não está fazendo as diretrizes que a gente acha que são boas para a China. Esse cara, ele tá pendendo para um lado errado. Sabe o que acontece? O cara é deposto na mesma hora, tchau. E dependendo do que faça, esse cara é corrupto, vai pra jaula. Pena de morte até pode ser. Já uma ditadura, pensa lá a Coreia do Norte, por exemplo. O Kim Jong-un. Quem era o presidente antes dele? Era o pai dele. E depois, ele. Qual mérito ele teve? O mérito que ele teve foi que ele foi espermatozoide que ganhou a corrida lá de espermatozoides no óvulo da mãe dele. Foi isso. Ele foi a pessoa que nasceu da mãe dele, sendo filho do pai dele. Isso. E quem vai ser depois dele, quando ele morrer um dia, alguma coisa assim? Provavelmente a irmã mais nova dele. Tá, e depois, se não for, um dia ele pode ter um filho, ou a irmã pode ter um filho ou filha, e aí vai ser alguém que ele escolha. Então não tem ali uma estrutura que você fala, caramba, tem uma estrutura ali anti-imperialista que pensa só no desenvolvimento e que quem tem mais mérito em ter ideias para o desenvolvimento do país vai subindo nessa estrutura. Até tem mais ou menos lá. Porém, quem manda é ele. E vai ser depois quem ele disser que manda. Na China não é assim. Então você veja.
Por isso que a China se desenvolve tanto. Ok, eis que chega o Marco Rubio, quase chorando, e dá uma entrevista, depois que perguntaram para ele o seguinte: olha, vocês estão investindo em guerra, porque vocês dizem aí que que podem ter um conflito com a China no futuro. E aí, como é que vai ser isso? Vou te mostrar o que disse o Marco Rubio. Com vocês, está ele aqui com uma carinha de bunda, mas que carinha de bunda. E eu vou dar o play aqui. Peacetime military buildup in the history of the world. Not in modern history, in the history of the world. Meanwhile, the United States has lagged behind for a variety of different reasons. You talk about the Navy as an example. We don't have a shipbuilding industry. We have some shipbuilding in the United States, but not nearly at the scale the Chinese do. It's not just that we're not spending the money on it, it's we don't have the ability to do it because we allowed the nation to be deindustrialized. We allowed the United States to become deindustrialized, especially since 1991, with both free trade agreements and the cheating that we allowed when we assumed to allow China to ascend to the World Trade Organization. And what it has done is deindustrialize us. We can't just build ships. Boeing struggles to build planes. We can't make pharmaceuticals. We depend on China for 88% of all the active ingredients in most of the pharmaceuticals that we rely on in our country. You can go down issue after issue after issue, and you can see that it's not just that we're not spending money on it, it's that we can't do it because the industries that would produce it domestically are long gone. They were outsourced. They were sent somewhere else, not just to China, but other places, but primarily to China. That's dangerous. It cannot continue. Não é que a gente tem dinheiro, a gente não consegue fazer, a gente não tem tecnologia e a gente depende da China em 88%. Porque a gente precisa. Se a China cortar a torneira, fechar a torneira, acabou. A gente não consegue, a gente não tem tecnologia. A Boeing não consegue fazer aviões de guerra. A Boeing. Para você ter ideia, a Embraer consegue. A Embraer consegue. A Boeing, empresa dos Estados Unidos, que não é estatal, é privada, não consegue. Aí tá aí o Marco Rubio em pânico, falando: meu, deu ruim. Deu ruim. Aí você vê a estratégia do Lula de peitar os Estados Unidos, como deu certo. Que o Lula sabe uma coisa, e a imprensa brasileira jamais vai te mostrar esse vídeo que eu te mostrei. Jamais vai falar que, olha, os Estados Unidos não são essa maravilha que a gente disse. Jamais. E aí, o Lula sabe disso, né? E peita e fala: ó, aqui é BRICS. Você não quer? Dane. Ah, não quero fechar acordo? Tá. Eu espero a hora que você me ligar, Trump. Aí o Trump ligou pra ele. Porque senão você tá ferrado. Você precisa, Trump, do Brasil, da China, de não sei quem, de não sei quem. Porque, olha, você depende de 88% da China. Quem sabe, se você fechar um acordo com o Brasil, você vai depender 85% da China só. Só que a coisa piora. Com vocês aqui, o chinês falando. China will not fire the first shot, but China will not allow you to fire the second shot. China will never allow the United States to launch a war against China, conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, one of the weapons China demonstrated, we call it 61, because it can contain 60 nuclear warheads, plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes and destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. I hope Washington has learned the lesson. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. If you want to impose nuclear war on China, you will be wiped out by nuclear war. This is very serious. Tá aí. A China jamais vai dar o primeiro tiro, mas não vai deixar você dar o segundo. Você deu o primeiro? Em menos de 20 minutos, a bomba deles ali tem 60 ogivas. Um míssil desses tem 60 ogivas nucleares que podem, em menos de 20 minutos, chegar a qualquer lugar do mundo sem ser interceptados. Por que sem ser interceptados, Thiago? Quem é plantonista aqui faz muito tempo, quem acompanha aqui o Plantão Brasil faz muito tempo, vai lembrar que em 2023, mais ou menos, eu mostrei uma entrevista de um general dos Estados Unidos que falava: caramba, a gente está tonto, estamos assim, pasmos com um míssil da China que a gente não sabe o que é isso, que esse míssil ele dá voltas no planeta e depois ele desce em velocidade inimaginável no ponto em que ele deve descer.
e não tem como interceptar. Imagina uma coisa que vem do espaço em velocidade assim, mais forte, mais que um meteoro, muito rápido. Não tem como. Não é um míssil que vem assim em você. Não, ele vem lá da estratosfera, de fora do planeta. Não tem o que fazer. Pois bem, diz aí o ministro da China, olha, o nosso míssil é chamado 61 e tem uma bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio é muito mais potente que a bomba nuclear. Então, se você quiser, Estados Unidos, uma guerra, você vai ter. Mas prepara que vai ser ruim para vocês. Então é isso aí. A mensagem da